Olá, amigos da Ajor Sul. Estamos começando mais um podcast, Reflexos do Setor, o podcast da Ajor Sul. Sempre trazendo para quem nos acompanha pensamentos, previsões, como o mercado está se comportando e também dando diretrizes para que você possa se inspirar para tocar os seus negócios, tocar a sua vida pessoal, por que não, para empreender e prosperar na sua vida profissional. E pessoal também, porque tudo anda junto e muito conectado. O meu convidado de hoje é uma pessoa extremamente alegre, comunicativa. Ele é o Yuri Henrique, que é consultor óptico, empresário e influenciador de feiras. Mais que um influenciador, um inspirador de feiras. Pode dizer assim, Yuri? Eu acho que tudo começa dentro de você. Depois que você começa a entender que pra gente fazer acontecer, a gente desperta um lado seu muito próspero, a gente vai fazendo acontecer e aí quando você vê, você tá imerso num universo de feiras que te alavanca, né? Então, Como é que é esse teu trabalho de influenciador de feiras? a minha paixão por feira, né, começou em Gramado em 2021. 2021 acho que foi na pandemia. E foi a primeira feira pós-pandemia. E aí, quando eu conheci o universo, eu já conhecia a Biótica, né, que é a de São Paulo, e aí vim conhecer a Gersul. Só que eu já tinha participado, assim, andando nos corredores, né? E depois que eu comecei a adentrar mais esse universo, eu consegui entender o quanto a gente pode aproveitar desses dias, da experiência, da gente estar ali dentro de um universo muito bacana. E a ideia do influenciador veio de um convite que a Biótica fez. E aí eu comecei a entender que o dono de ótica, muitas das vezes, ele nem sabe como a feira funciona e a gente vem, anda. E aí a gente tem que aproveitar mais essa ideia. E eu sou uma pessoa muito imersiva, né? Muito comunicativa, eu gosto de pessoas, gosto de história. E aí veio o convite para a gente poder começar a falar, ter relações com marcas. E o influenciador hoje do setor ótico é algo muito novo, né? Nós temos alguns nomes conhecidos, inclusive ontem a Laís esteve aqui com vocês, né? Então, são pessoas inspiradoras que eu já tinha como referência e aqui eu consegui ter acesso a essas pessoas e as coisas foram acontecendo. E eu gosto muito do que eu faço e automaticamente o convite veio e eu aceitei de primeira porque quem é apaixonado pelo setor, eu tenho certeza que você vai sair daqui querendo outra feira. E hoje que nós já estamos no processo final da feira, a gente já começa a sentir um vazio, porque a feira é onde tudo acontece. Yuri, como é que surgiu, né, indo lá para o começo da tua trajetória, como é que surgiu esse Yuri totalmente envolvido com o setor óptico? Eu comecei a seguir pessoas e entender que essas pessoas estavam posicionadas em lugares que a gente deveria... Todo dono de ótica deveria passar por isso, deveria ter essa imersão. E hoje eu entendo que foi especial poder conhecer as pessoas que eu seguia e que eu acompanhava, que estavam fazendo essa fermentação, né, no setor. E foi incrível, foi algo que eu consegui entender que vai além do que um par de óculos, porque ali você começa a ouvir histórias, entender pessoas e entender que a gente leva autoestima, a gente leva elegância, a primeira imagem, afinal, você pode estar impecável do pescoço para baixo, que normalmente é o que a gente mais se importa, mas 80% do tempo eu vou estar observando o seu óculos, seu rosto e a sua imagem, né? Eu estava ouvindo o Serjão e a Zuki falarem. Sim. E eles disseram assim, não pensem em vender óculos, não Exato. pensem na venda, eu vou te vender um óculos. Exato. Porque o óculos ele é uma necessidade básica. Pense num todo, né? No geral, né? Que seja mais abrangente, Sim. que a gente possa se expressar, a gente Sim. possa transmitir nossos sentimentos, que a gente quer imprimir através dos óculos. Sim, eu acho que depois que você entende que o óculos... A gente quer ter um óculos, né? Normalmente o usuário de óculos ele quer ter um óculos para resolver todos os problemas do dia a dia dele. Se eu comprar um sapato social, eu consigo correr uma maratona? Não. Então a gente precisa entender que são situações e aí aonde você tem acesso a tudo isso. Gramado foi aonde eu tive a oportunidade de conhecer marcas e produtos que eu não tinha acesso e que muitas das vezes em outras feiras, como são muito grandes, a gente não consegue ter tanto acesso
ao que você precisa. Então aqui é onde eu consegui ter uma seleção mais concreta, sabe? Como o Sérgio diz, é um garimpo, né? A gente vai garimpar o que é bom. Falando em feira, como é que uma feira, o contato, a experiência, a vivência de uma feira pode influenciar lá no dia a dia de uma ótica, seja ela de pequeno, médio ou grande porte? Eu acho que aqui é onde eu consigo ter acesso a muitas coisas que a gente, quando está dentro da loja, a gente não entende que é necessário. Aqui, a Jorsul foi onde eu consegui ter os melhores maquinários. Hoje eu trabalho com todos os maquinários de ponta nas minhas lojas. E aqui aconteceu essa troca de eu conseguir mudar os meus resultados. Afinal, eu demorava para entrega, às vezes a lente chegava em 2 dias, eu demorava de 7 a 8 a 10 dias para entregar um produto. E hoje, com os maquinários que eu acabei adquirindo em feira, trazendo essa inovação para minhas lojas, foi onde alterou totalmente meus resultados. Então, acho que é importante a gente estar tendo essa relação e trazer para a realidade do balcão o que vai mudar seu resultado geral, né? Porque a gente espera do cliente que entra pela porta, ou da postagem, ou disso, e eu acho que cadê a sua movimentação? Né? A sua movimentação é muito importante. E a feira, eu acho que ela muda resultados não só de gestores, mas sim de quem está ali, né? Os nossos braços direitos. Afinal, eu estou aqui todos os dias e minha equipe está lá, girando as lojas, está tudo funcionando e eles têm tudo na ponta do dedo deles. Mas isso foi um processo e quem me fermentou isso foi as feiras. Talvez essa questão de maquinário seja um exemplo concreto de como uma feira é transformadora, Sim, por exemplo. É demais, gente. E assim, a gente tem acesso a coisas que muitas das vezes a gente pensa, não cabe para mim, não é a minha realidade. Até mesmo eu fiz um vídeo falando sobre a Jorsul, falando sobre a realidade. A primeira eu tinha um convite e um sonho. E eu tive que remanejar tudo, eu não tinha nem funcionário para me cobrir. E aí consegui montar a equipe para me assessorar enquanto eu estivesse fora. E hoje meus resultados são totalmente diferentes. E o mais bacana, a minha equipe entende isso. A minha equipe eu sempre separo aqui em Gramado não, mas quando é mais próximo, eu levo todos. Então tem um dia que eu fecho a loja e que eu comunico meus clientes e eles vêm para essa imersão junto comigo. Porque quando a gente traz, né, a ideia do que acontece num evento como esse, às vezes não é tão do tato, né? Não tem como a gente mensurar. E eu acho que a feira ela faz esse acontecimento muito mais rápido. E é muito visível que as pessoas se ajudam. Sim. Né? As pessoas se oportunizam, né? Sim. Antes do Yuri sentar aqui conosco, ele já estava falando da Andréia Neumann, né, a presidente da Jorsul, atual presidente, falando de oportunidades que tu tiveste através da Andréia, citaste outras pessoas. É uma família. Sim. Ontem eu tive sobre experiência, né, do que a feira proporciona. Ontem eu recebi um convite da HB e nós estivemos no Hard Rock e a HB juntamente com laboratórios parceiros que estão presentes na feira. E eles estavam falando, né? Teve uma empresa que ela foi atingida pelas enchentes e me arrepio até de lembrar. Eles se ajudaram para essa empresa sobreviver, uma empresa do Paraná, um laboratório do Paraná deu todo o suporte para eles. E para a gente que está ali, às vezes, só recebendo a lente de um laboratório, a gente não tem nem noção do que tem por trás, né? E foi realmente emocionante. E se eu não estivesse aqui, eu talvez nem teria vivenciado essa experiência, conhecido a história e ver que a gente é unido. E muitas das vezes eu acho que o dono de ótica está preocupado com o que o concorrente está fazendo, a vitrine, o desconto. E não é sobre isso. É sobre a união, ter a gente conseguir chegar junto em lugares, né? Yuri, tu falou que em Gramado não é o caso, mas em outras feiras tu leva a tua equipe, né? Sim. Tu prioriza isso. Sim. E isso propicia uma transformação interna, uma transformação de time, porque o teu time não sai de uma feira como ele entrou. Sim. Né? Ele absorve muitas coisas. Como é que isso chega a impactar em venda, em resultado? Sim. Olha, eu vou compartilhar uma outra coisa. O curso também é optometria, tá? Estou no meu 8º semestre da faculdade e eu entrei por conta da minha funcionária. Eu não queria, eu falava para ela que meu processo era outro e que minha idealização era outra. E hoje a Nanda, que é minha colaboradora, fez a minha inscrição na faculdade, ela me colocou na faculdade.
E quando ela me surpreendeu com essa iniciativa que a gente evoluísse, eu entendi que ali tinha mudado algo. E é muito bacana de ver que não fui eu impondo como empresa para ela. Eu preciso que você evolua, eu preciso que você saia da sua zona de conforto. E a feira é onde eles começaram a entender que... E é muito legal, porque eles se preparam, né? Então, quando a gente fala... Aí eu sempre separo o dia, eles ficam assim, tá chegando, tá chegando. Então, eu vou atualizando eles do que já está acontecendo para criar um roteiro e um cronograma para eles, para que eles possam aproveitar também isso aqui e eles me acrescentarem. Afinal, são trocas, né? Feiras são trocas. A gente fala-se muito hoje em dia nessa transição geracional do cliente. Sim. Né? A gente está falando aqui do teu time, mas o teu cliente também muda sistematicamente. Então, o cliente que antigamente chegava na loja e comprava o que já tinha ali disposto, hoje ele é diferente. Vou compartilhar com vocês uma coisa bem bacana também. Hoje, meu público é 80%, 90% feminino e é muito bacana que elas esperam. Então, assim, elas sabem o momento que eu estou aqui. Ontem eu parei para fazer compras e aí eu faço as filmagens para elas. Então, elas já me tiram print e já me mandam. Então, eu já vou com um produto específico e exclusivo para elas. Elas só traz esse, compra esse, quero então, esse, assim, já faz encomenda. Isso, exato. Então, e assim, eu falo para elas assim, às vezes você tá buscando... Hoje a gente fala muito, né, com a ideia do visagismo, as meninas que estão fazendo um trabalho impecável. A gente tem que ter um óculos de festa. O óculos que a gente bate todo dia, não dá para você usar num evento. Aí você vai num casamento, aí você reclama porque você fez uma maquiagem, porque você fez isso, e que talvez, eu já ouvi isso, o óculos vai atrapalhar a minha comunicação. E não é isso. Você precisa ter um óculos que converse com a sua situação. Então é muito legal porque as minhas clientes já esperam. Eu tenho esse contato muito direto com as minhas clientes. Eu sou uma pessoa que eu sou muito de pessoas, então eu conheço por nome, eu sei o que cada uma gosta e fica muito mais fácil. E elas também já entendem e já esperam. Então, quando sabem que tem feira, elas falam, Yuri, é isso que eu estou procurando. Elas tiram print das referências, me mandam. Às vezes a gente acaba achando, elas trazem óculos de coleção mais antiga, então aí eu vou atrás das novidades para mostrar para elas, olha, isso saiu de linha, mas hoje a gente tem isso. E é muito bacana de ver que até o meu público final consegue acompanhar esse processo. Isso é enriquecedor. É demais. É a sensação de dever cumprido. Eu Sim. estou fazendo tudo isso e o meu público final é impactado de uma forma positiva e reconhece, né? Porque o reconhecimento também é algo a ser alcançado, né, Yuri? Com certeza. E assim, gente, é uma movimentação, né? Afinal, a gente ficar tantos dias fora. Existe um bastidor que normalmente, quando a gente está lá na internet, como influenciador, é tudo muito lindo, né? Tudo editado, tudo com filtro, é uma realidade linda. E fora das redes sociais tá tudo bem? É sobre isso. E eu gosto delas porque elas acompanham, elas sabem o perrengue, às vezes, que a gente passa pra gente estar aqui, mas eu fico muito feliz porque os resultados mudam. Então, hoje, ao invés de eu questionar... Normalmente, o cliente entra hoje buscando muito preço, né? Principalmente com fast fashion, que é uma coisa que está vindo muito forte. A gente tem produtos agregados que às vezes você fala, pô, não cabe na minha realidade. Cabe, só que você tem que trabalhar o seu cliente para ele entender que por trás desse trabalho que eu venho e que eu me disponibilizo 4 dias da minha agenda, é para levar o melhor para eles. E graças a Deus é uma das coisas que tem dado muito certo para mim. Quem vê, quem te ouve falar ou quem te vê ali nas redes sociais, ela vê a pessoa, ela vê onde tu estás, Sim. mas o teu dia a dia, como tu chegou até esse lugar, exato, o teu trabalho de formiguinho, o teu esforço diário. Tu é uma pessoa extremamente bem informada, atenta no que está acontecendo, alto astral, mas existe um bastidor que ninguém vê. Os problemas, que tu né? precisa administrar isso com muita maturidade. É isso mesmo. Por exemplo, acontece, gente, às vezes isso é a realidade de todo mundo que eu tenho certeza que tem ódio que está assistindo a gente, entende que problemas a gente tem. E aí, assim, às vezes você não tá lá nem para resolver e a pessoa fica chateada. Então eu falo, gente, para que eu possa resolver, eu tenho que estar lá dentro. Eu tenho que estar buscando para vocês as informações, as notícias, as trocas. Teve muita marca que eu achava que nunca seria acessível para minha realidade. E hoje eu conheço os diretores, os presidentes. Eu acho que essa relação também me fortalece para que eu possa solucionar o problema do meu consumidor final. Além de feiras e desse olhar atento a tudo, de que outras fontes tu bebe, por exemplo?
Eu sou muito, muito da internet. Eu acho que a internet hoje é o eixo, né? Vamos se dizer assim. Porque a gente consegue conhecer várias vertentes, várias possibilidades. E não se limitar só ao balcão. E retorna a falar. Não é sobre o que seu vizinho está fazendo, sobre a loja que está abrindo do seu lado. Que bom que está abrindo uma ótica do seu lado. Que bom que vai ter a opção de um produto que você não tenha, que ali na sua realidade aquilo atenda aquele consumidor e que óculos não seja algo chato, que não seja algo que, tipo, nossa, vou ter que usar óculos. Então, acho que tudo vai se encaixando e a gente vai entendendo a realidade do nosso propósito, que é o nosso consumidor final. Acho que tu exemplificaste muito bem quando tu questionou aqui, né? Tu trouxe um questionamento. Eu compro um sapato de salto alto. Eu consigo correr uma maratona com esse sapato? Não. Exato, exato. E aí aqui a gente tem possibilidades, né? É. Então, assim, e outra, você está ouvindo os seus consumidores? Você consegue trazer para a realidade de feira, porque aqui é tudo lindo. Aqui é tudo lindo. E eu volto no que o Sérgio fala. O garimpo é a parte mais legal, porque é ali que você se desenvolve, a sua empresa se desenvolve, seus colaboradores se desenvolvem, todo mundo se desenvolve junto. E vamos ficando ricos do que o dinheiro não compra. Ah, sim. Que é imensurável. É imensurável. É imensurável. E assim, gente, fazem 6 anos, né, que eu tô empreendendo e tudo mudou a partir de uma feira. E hoje, ver os lugares que a gente chega, que a gente é bem recebido, esse convite aqui é muito importante e tá acontecendo. Então, tá acontecendo agora, né, a Silmo Paris também que tá rolando e pelo que eu acompanhei tem 2 brasileiros lá somente. E olha o tamanho do nosso país. Olha o tamanho do nosso país pra gente não estar tão antenado, tão à frente. E aí tá reclamando ou se preocupando com coisas que não vão dar resultados. Tu que acompanha muito feiras, eu imagino que as feiras, principalmente nos dias atuais, elas não caem num lugar comum. Exato. Toda feira tem algo diferente, Sim. tem uma novidade. A todo ano tem outros elementos para enriquecer ainda mais a experiência. Eu acho, como eu gosto muito de feira, eu acho que cada uma tem seu charme. Cada uma pode, eu já ouvi isso, mas é todos iguais, mas são os mesmos estandes, mas nunca são as mesmas novidades, Claro. Nunca são as mesmas pessoas, nunca são as mesmas histórias que a gente conta. Então, é você escrever todo dia uma página nova e aproveitar daquela cidade. Gente, Gramado é incrível. Não seria uma... Hoje, parando para pensar, não seria uma cidade que talvez eu falaria, sair de São Paulo e falar, não, vou para Gramado para curtir o frio. Eu vejo que quando eu chego aqui tem muita gente do Nordeste por conta do calor. E é legal conversar com eles, porque para eles é muito surreal estar em Gramado, passando o friozinho que a gente tem em São Paulo. Então, tem o charme da cidade. Rio de Janeiro, eu acho que é uma proposta de feira um pouco mais aconchegante. Ali também acontece uma fermentação bem bacana. E a abiótica, ela é um pouco maior. Então, assim, quando a gente vai na abiótica, acaba sendo tão grande que o é a de espaço. São Paulo. A de São Paulo. Você tem que aproveitar os 4 dias. Eu tô aqui com uma pessoa que está me acompanhando, que falou isso para mim. Falou, Yuri, eu tive com você em São Paulo e foi pouco tempo, um dia. Ele passou um dia na Feira de São Paulo. É a mesma coisa, Gramado, Rio de Janeiro, seja de Fortaleza, seja de Goiás. A gente tem que entender que cada feira vai ter sempre algo diferencial, algo impactante e que vai mudar a sua realidade. Yuri, eu queria agora abrir um espaço aqui na nossa conversa para que conselhos tu daria para outros empresários? Dicas para quem quer aproveitar ao máximo oportunidades e realmente levar, no caso, novidades para dentro das suas óticas. Da realidade, né? Da realidade de cada um. Eu acho que a gente tem que entender que depende de quem está à frente e do quanto você quer evoluir. A gente tem o hábito de ver grandes empresas, grandes redes, e se limitar. Eu acho que se você sair da sua realidade, se você se disponibilizar a sair da bolha, algo surreal vai acontecer na sua vida, a sua realidade em vendas vai se transformar e eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de entender
que o nosso setor é gigante e que ainda nós somos poucos para atender tantas pessoas com necessidade de óculos. Eu acho que a gente precisa começar a entender que se a gente não se movimentar, sempre vai ter alguém mais à frente do que você. E se você está preocupado em resultados, porque eu vejo isso, né? O empreendedor, ele quer números, 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 números. Mas nem só de números a gente fica rico. Então a gente tem que se movimentar, se permitir, sair da zona de conforto, para que os resultados sejam ainda mais surpreendentes. E para onde tu acha que o mercado está caminhando? Tu disseste agora que são poucos Sim. para tanta demanda. Para onde tu acha que esse mercado está indo? O que me deixa muito feliz é que esse ano, todos os eventos que eu tive, eu conheci uma nova geração, que é a minha idade. Eu tenho 31, né? Então... E essa galera tá vindo mais informada. Eu cresci dentro de uma ótica que a gente era muito tradicional e feira mesmo eu ouvia assim, não tem necessidade, a gente não precisa estar lá, o que vai fazer o nosso resultado é dentro da loja, atendendo seu cliente no balcão. E hoje eu vejo que não. E a nova geração, ela consome isso muito rápido, ela se movimenta muito mais rápido. Eu saio daqui, gente, a cabeça sai fervendo, porque eu quero colocar tudo em prática e não dá pra gente colocar tudo em prática em 2 dias. Então a gente vem, mune nosso HD, vamos se dizer assim, e quando a gente volta para nossa realidade, eu consigo atingir públicos diferentes. Afinal, a gente tem essa coisa de que óculos é para pessoas mais velhas. Não, hoje óculos comunica sua imagem, comunica sua versão. E ver jovens à frente do mercado, fazendo gestão, grandes nomes no mercado, como minha amiga que é a Luísa Morando, que hoje ela assinou uma collab com a Coach, que é algo... Gente, quem imaginou um dono de ótica assinando uma collab? Porque é o que ela fala, a gente vê os globais, a gente vê as referências nacionais. Mas por que não que nós que vivemos todos os dias um balcão, não somos a referência? Por que as pessoas não conhecem os donos de ótica? Por que grandes marcas como Magalu, Avan, trazem personas hoje em dia e o dono de ótica quer se esconder? Então a gente precisa ser visto, a gente precisa conquistar nosso espaço e eu acho que essa nova geração está vindo nessa pegada, sabe? De evolução. Então eu fiquei muito contente com tudo isso que eu vi nos últimos eventos que eu participei. Tu falaste agora que tu cresceu dentro de uma ótica? Eu brinco que eu cresci, mas eu entrei com 18 anos. Na verdade, eu trabalhei como menor aprendiz para uma empresa e ali eu conheci um dono de ótica, que hoje eu brinco que foi o cara que me abriu todas as portas na minha realidade. Eu entrei para cobrir 2 gestantes e no processo as 2 precisaram se afastar e eu acabei dando conta de 2 lojas, sendo um braço direito. E eu lembro que o Chico, meu ex-patrão, faleceu, tem 4 anos. Inclusive, eu assumi a loja dele agora tem 5 meses, então eu estou com 2 unidades. E ali foi onde eu entendi que a movimentação nossa de setor mesmo, de contratação, ainda é algo muito tabu. Porque a gente sempre tem essa coisa do filho de alguém, É muito estranho, porque assim, o mercado geral é para todo mundo. E a gente só precisa ter essas pessoas adentrando. Então, quando eu entrei muito novo, eu aprendi assim, ou você vai gostar dessa realidade ou você vai odiar. E hoje eu sou um apaixonado pelo nosso setor. E tu sempre gostou da realidade? Gente, foi amor à primeira vista? não, confesso que não. Eu não usava óculos, né? Eu não conhecia a minha necessidade. Então, depois que eu adentrei, que eu cobri as gestantes, que tudo foi fluindo, que eu me efetivei, que eu fiquei... foram 8 anos, uma jornada bem longa e mudou minha realidade. Quantos óculos tu tem, tu sabe? Hoje, eu acho que eu tenho uma coleçãozinha de uns 20, 25 óculos aí. Mas assim, a coleção vai aumentando. Aí a gente tira alguns, né? A gente doa, a gente vai ajudando um ao Desapega. outro. É os ciclos, né? E outra coisa que eu sempre percebo que as feiras me trazem de rico é você conhecer o que é bom, né? Essa armação que eu tô usando é uma das peças que todos os eventos que eu uso, todo mundo gosta. Eu tenho ela há mais de 6 anos. E ela tá perfeita. Então a gente acha, óculos quebra, óculos. Não é essa a realidade. Uhum. Você tem que saber o que você está adquirindo para que se torne um investimento e não uma perda financeira, né? Olha, Yuri, é muito legal conversar contigo, que
um jovem de 31 anos que tu já faz parte dessa nova geração que está tocando esse setor de uma maneira tão apaixonada e entusiasmada. Eu sou apaixonado. E isso muda tudo. O entusiasmo muda tudo. Talvez seja uma das palavras mais lindas ou virtudes mais lindas que uma pessoa pode ter ou que pode jogar em cima do que ela está fazendo. Entusiasmo, porque daí não tem como dar errado. Vou compartilhar uma coisa aqui bem bacana. Hoje eu sou embaixador também do curso de consultor óptico da Biótica, onde a gente está captando jovens de 16 a 19 anos que queiram ingressar no setor óptico sem você ter vínculos com a ótica, que é o que a gente ouve muito falar, né? Meu pai era da ótica, meu avô era da ótica, e a ideia é a gente captar jovens que queiram ingressar no nosso setor, que entendam que isso aqui é o futuro. Ninguém vai viver sem óculos, a gente está vivendo dentro de uma imersão de telas, de luzes, a gente precisa de proteção. Então, hoje eu sou embaixador do curso e acho muito bacana a gente poder trazer esses jovens para a nossa realidade. Muitas das vezes, esses dias eu fui em um comércio e aí a menina, quando eu fui passar no caixa, ela falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou estudando para onde eu quero seguir com carreira e eu nunca vi ninguém falar de ótica. Eu falei, como assim? Nunca ouviu ninguém falar de ótica? Eu nunca vi ninguém falando assim, ó, nossa, tem uma oportunidade da gente absorver um conhecimento. Não tem, realmente não tem. A gente não... Porque quando a gente busca, a gente já está infiltrado ali de alguma forma. Então, fazer parte desse projeto de embaixador da Biótica com o curso, eu achei assim, sabe, sensacional, porque a gente vai... E isso é nível nacional. Então, todos os jovens de 16 a 19 anos que tiverem interesse, procurem um embaixador e venham fazer parte dessa nossa realidade. Qual é a tua rede? Fazer as pessoas enxergarem melhor, né? Porque a vida é mais bonita quando tá nítida, né? É verdade. Qualidade de vida, não né? É, exatamente. Qual é a tua rede social? A minha rede social é Óptico Yuri Henrique. Óptico e Yuri com Y, Henrique. Yuri, adorei o nosso papo. Sensacional. Muito obrigada. Que tu tenha uma ótima experiência nas feiras que tu irá, que tu consiga comunicar grandiosamente para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Eu agradeço. E, gente, aproveitem essa vivência, aproveitem esses momentos, aproveitem essas trocas, porque é isso que vai mudar o nosso setor. Obrigada, Yuri. Eu que agradeço. Esse foi o papo com o Yuri Henrique aqui no nosso podcast Reflexos do Setor. Eu volto com outro vídeo em breve, com mais debates, com mais ideias e dicas para você se transformar. Até a próxima. Tchau.